A gente vai falar sobre o mercado, a gente vai falar sobre o uso de jardins verticais em projetos de arquitetura. Você deve estar perguntando, mas o que eu, engenheiro agrônomo, tenho que me meter no uso de jardins verticais em arquitetura? Quem tem que falar sobre isso são os arquitetos, correto? Correto, é exatamente isso. Eu não vou ensinar arquiteto a usar jardim vertical, muito pelo contrário. Estou aqui para enaltecer o trabalho dos arquitetos, porque eles são os nossos maiores especificadores. O que são especificadores? São profissionais como arquitetos, como design de interiores, os profissionais que colocam no projeto diversos materiais, diversos produtos, serviços, como jardins verticais. Então, o público que a gente atende, o público de alto padrão, que está disposto a gastar um valor considerável para ter um jardim vertical, quando ele vai reformar a casa dele, quando ele vai construir, com certeza ele vai contratar um arquiteto. E é o arquiteto que é a pessoa que vai convencer ele, que vai dizer para ele usar o jardim vertical, ou se o cliente já tem essa demanda, o cliente já quer fazer um jardim vertical, com certeza o cliente vai escutar a opinião do arquiteto sobre qual profissional que é mais indicado para executar esse serviço. Então a gente vai falar bastante sobre isso, não estou aqui de forma nenhuma para me meter no trabalho dos arquitetos, muito pelo contrário. Então, como eu sempre falo, a gente está fazendo essa sequência de lives, já teve várias, todas estão salvas no meu IGTV aqui. Ainda tem uma outra sequência de lives que a gente fez ano passado, que está no perfil da Acer House. A gente tem 2 perfis. Esse daqui, o João P. Roberto, é voltado para instaladores, pessoas que sempre me procuravam querendo aprender como é que faz, como é que funciona, onde é que compra. E eu resolvi criar esse canal, esse perfil, para atender essas demandas. Então, aqui é voltado para quem quer trabalhar com isso. E a gente vai lançar um curso daqui a 23 dias, 22 dias. Daqui a 23 dias a gente vai lançar um curso online de jardins verticais. Todas as aulas são gravadas, não vai ter live, não vai ter nada disso. Você vai poder assistir a hora que você quiser. Vai ter todas as aulas divididas em diferentes módulos, cada módulo em pequenas aulas com temas bem específicos. Então, se você precisar rever alguma parte, alguma coisa que você esqueceu, que você não lembra, quer rever, vai ficar muito mais fácil de você localizar no curso aonde está esse conteúdo. Para você ficar informado sobre o curso, por favor, entre aqui no meu perfil, depois que acabar a live. Lá tem um site, www.joaopauloroberto.com.br. Não foi eu que escolhi esse nome, o site, mas está lá, é o site. Você vai entrar, vai cadastrar o seu e-mail lá e você vai começar a receber as informações do curso. Por enquanto, você está recebendo mais informação sobre as lives, toda terça e quinta a gente faz live, mas próximo da data do lançamento, que vai começar a ser vendida, a matrícula vai começar dia 25 de março, daí você vai receber bastante coisa sobre os detalhes de como vai funcionar esse curso. Eu já coloquei nos destaques do Insta aqui, eu coloquei as perguntas mais comuns que eu recebo, que eu estou recebendo bastante perguntas sobre o curso, então lá está a maioria das respostas. Tem 2 perguntas que eu recebo toda hora. Quanto vai custar? Ainda não está definido, não vou antecipar. Eu não estou sozinho nesse projeto, tem mais gente. A gente está organizando tudo e para chegar no preço final ainda não está definido o preço final. E para saber sobre o preço, não adianta só seguir aqui o Instagram. Você vai ter que cadastrar seu e-mail lá no site. E a segunda pergunta vão ensinar a instalar o vertical do zero, inclusive com o sistema de irrigação? Sim, vou instalar do zero. Você pode nunca ter visto um jardim vertical como esse aqui que está atrás de mim. Hoje eu estou um pouquinho mais longe, que está chovendo, faz barulho. Você pode nunca ter visto um jardim vertical como esse, que eu garanto que você vai conseguir executar ele da mesma forma que eu executo. Claro, eu vou dar a base para você se desenvolver nesse mercado. O básico que eu não tive quando eu comecei. Eu tive que coletar as informações que eu uso hoje. Não sozinho, né? Depois que a equipe começou a aumentar e a nossa expertise começou a aumentar, e o nosso leque de profissões dentro da empresa começou a aumentar, tudo foi se incorporando. E eu estou empacotando isso para vocês e oferecendo no formato de um curso. Então, não perca, se inscreve no site lá. Então, pessoal, a live de hoje é sobre
esse mundo da arquitetura e aonde que o Jardim Vertical entra nisso. Antes da gente começar com esse assunto, queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo, bastante gente está online hoje, mas o grosso mesmo dos espectadores vão vir depois, que assistem o gravado. Agradeço a todo mundo, muito obrigado mesmo por me prestigiar aí, por estar aqui comigo. A live hoje está sendo mais cedo, porque aqui em Curitiba a gente está tendo toque de recolher por causa do Covid às 8 da noite, então 8 da noite eu tenho que estar quieto em casa lá, não posso terminar a live às 8. E eu moro em chácara, na zona rural, é uma viagenzinha até lá. Por favor, todo mundo que está assistindo, se puder, boa noite, Beth, manda a cidade de vocês, conta se você já trabalha com Jardim Vertical, me conta, se você já trabalha com paisagismo, me conta. Eu acho bem legal a gente ter essa troca aí durante a live. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem DM, não se acanhem em demandar DM. Eu adoro responder, eu nunca deixei ninguém no vácuo lá sem responder. O que eu atraso um pouquinho é a caixa de perguntas do Story. Tinha uma ontem, não sei se foi colocado uma hoje, que eu não cuido sozinho do perfil, mas eu sempre respondo. Pode ter certeza que se não responder agora no final da live, amanhã cedo eu vou responder todas as perguntas. O Bioverde de Araraquara está sempre nos acompanhando. Eu esqueci seu nome, Márcio Bioverde? Eu esqueci. Sandro? Não, desculpa. Bom, mas vamos lá. Então, pessoal, por que a gente está falando sobre arquitetura aqui? Porque nesse mundo que uma empresa de jardim verticais está inserido, a gente convive diretamente com o mundo da arquitetura. Uma empresa de paisagismo, qualquer empresa de paisagismo, mas ainda mais sendo ela de jardins verticais, ela é muito focada, muito voltada para o mercado de construção civil. E dentro de construção civil entra também a arquitetura. Como eu disse, são os arquitetos que definem como vai ser o jardim vertical. Porque, claro, eu vou voltar um pouquinho e vou contar a história do meu relacionamento com a arquitetura, tá? Na verdade, com os arquitetos, né? Mas hoje, no dia de hoje, a minha empresa, eu recebo, sei lá, dos orçamentos de jardim vertical que eu faço, em média, eu nem sei quantos orçamentos que a gente faz por dia, mas a gente recebe pelo menos uns 3 pedidos de orçamento por dia. A gente fecha em média de 5 verticais por semana. Lembrando que o ticket médio, um jardim vertical não é barato, né? Ele custa aí geralmente entre 10, 15, 20 mil reais ou muito mais que isso, que existem casos disso. Então já é um trabalho pra caramba, ainda mais se você pensar que um jardim vertical leva em média de 3 a 5 dias e em alguns casos leva muito mais para ser executado. E a gente tem equipes trabalhando simultaneamente, então mais de um jardim vertical é construído por dia. Desses orçamentos dessas solicitações de orçamento que eu recebo, grande parte, mais da metade, vem através de arquitetos. Porque, como eu disse, são eles que especificam, eles que dizem se vai ter ou não jardim vertical, aonde vai ser, o tamanho, qual que vai ser a estética que eles querem do jardim vertical. Eles não vão escolher as plantas, às vezes até eles querem escolher. Mas a palavra final minha, como proprietário, como proprietário da empresa que vai instalar o jardim vertical e como a pessoa que vai assinar embaixo do jardim vertical, a palavra final sobre a escolha das plantas sempre vai ser minha e da minha equipe. Eu nunca executo um projeto igual, simplesmente digo amém para o projeto de outra pessoa. Se tiver alguma coisa que eu acho que não vai dar certo, eu vou questionar e eu não vou executar se eu achar que está errado. Por quê? Porque depois quem vai ser cobrado e questionado vai ser eu. Né? Mas 99% dos casos, eu acho que eu nunca tive problema com isso. Porque o arquiteto sabe que essa é a minha área. Isso acontece não só com o jardim vertical, mas ele especifica tudo para a construção inteira. Então ele conta com a expertise dessas empresas, desses técnicos, para dar a melhor solução para o projeto, para o cliente. Deixa eu responder um pouquinho aqui. Boa noite, jardineiro.net, Raquel, obrigado por nos prestigiar sempre. Quem mais que escreveu aqui? A Lilian é de Lavras, conheço Lavras, muito bacana a cidade, conheço um pouquinho da região ali de Tiradentes, São João del Rei.
Piracicaba, conheço Piracicaba? Acho que não conheço Piracicaba. Araraquara conheço. Bem-vindos, pessoal. Obrigado por estarem nos acompanhando aí e vão deixando os comentários aí. Qualquer pergunta que vocês tenham sobre esse assunto, principalmente, sobre o curso, escrevam aí que quando chegar o momento aí na live eu vou responder, beleza? Então, pessoal, como é que foi o meu relacionamento com esse mundo dos arquitetos? Quando eu comecei com a empresa, no final de 2018, desculpa, na verdade, eu abri meu CNPJ da Ser House em agosto de 2018, mas entre abrir o CNPJ, que eu nem tinha a marca ainda, até desenvolver a marca, até entender como que ia ser a empresa e começar de fato a trabalhar, foi até o fim do ano. Então, eu considero a primeira obra da Ser House o jardim vertical, o sistema de irrigação, nem era um jardim vertical, que a gente fez em janeiro para o Madaloso, que é um restaurante muito famoso aqui em Curitiba, para casa de um dos donos do restaurante. Essa foi a primeira obra da Ser House. A segunda obra da Ser House já foi o jardim vertical. Para quem não sabe, só explicando da irrigação, eu trabalhava com irrigação nos Estados Unidos, né? Então, até mesmo antes do jardim vertical, a minha expertise já era sistemas de irrigação paisagística. E eu considero que o sucesso dos nossos verticais se dá, sobretudo, a minha expertise de irrigação, porque, como eu sempre falo, o que faz o jardim vertical dar certo não é a escolha de plantas, não é o método construtivo. Quer dizer, bom, vou repetir a frase. O que faz o jardim vertical dar certo, o fator predominante, preponderante, o que determina se vai dar certo ou não é a escolha das plantas, não é o método construtivo, não é o substrato, não é a drenagem, não é nada disso. Isso tudo é fundamental. Se você não fizer isso direito, o teu vertical vai ficar uma porcaria. Agora, a irrigação sim, a irrigação sem ela acaba, não tem, o vertical morre em poucos dias, se for local coberto. Então, assim, em menos de um mês o teu vertical está totalmente seco. E se for local externo, ele só vai ficar muito feio mesmo. Agora, se você errar em parte da escolha das plantas, aquela planta pode morrer, mas outra vai tomar conta. O substrato, você pode errar, o vertical não vai ficar 100%, mas ele não vai morrer 100%. Método construtivo, tem vários aí, e claro que eles dão minimamente certo, senão não estariam, a marca não estaria aí, né? Mas nenhuma se compara que a gente usa, na minha opinião, nenhuma tem o custo-benefício que o Plastwall tem. E só deixando bem claro, pessoal, eu não sou proprietário, não detenho patente da Rainbird, da Plastwall, nada disso, tá? Eu só sou prestador de serviço, eu não sou fabricante de nada, então eu estou aqui defendendo a minha técnica e não o produto. Eu dependo demais dos meus fornecedores, mas eu não ganho nada com isso. Então, o que eu estou oferecendo aqui para vocês como expert, vamos dizer assim, de jardins verticais aqui no meu perfil, é o que eu faço na prática lá no Real Deal. Lá. Eu defendo a minha técnica e eu tenho comprovação de que ela funciona, porque está na minha empresa instalando o vertical pra caramba todo dia. Então, você pode acompanhar nos stories. Mas eu não ganho porcentagem de lucros, nem nada assim da Plastwall, nem da Rainbird. Eu estou defendendo elas porque realmente, para mim, é o que me atende. Então, voltando a falar sobre o meu relacionamento. Quando eu comecei a empresa lá no comecinho, o meu primeiro cliente foi esse sistema de irrigação, e logo de cara eu já tive 2 verticais que para mim eu já entendia que ia ser o meu diferencial, que eu queria focar, além de sistemas de irrigação, que não tinha ninguém trabalhando, em jardins verticais, porque não tem ninguém trabalhando como especialista. Tem muita gente que faz, mas faz junto com um monte de outra coisa, e não faz daquele jeito. Então eu me propus a ser alguém que realmente entendesse desse negócio. Então eu queria fazer o básico bem feito, pegar o jardim vertical e fazer ele muito bem feito. E é para isso que eu me esforço todo dia. O primeiro jardim vertical que eu fiz como a Ser House foi uma residência, e o segundo foi um ponto comercial, que é o Tropicool, que eu sempre estou postando ele aí.
É o vertical um dos mais bonitos que a gente já fez até hoje, apesar de ser o segundo. Deu super certo. Nossa, é meu xodó, eu adoro jardim vertical. Ele é entupido de costela de Adão. E é legal porque o cliente me contratou e ele falou o seguinte, ó, eu já cansei de procurar, eu já fui em São Paulo, já fui em tudo que é lugar, já procurei tudo que tem empresa e todo mundo se negou a fazer um jardim vertical de costela de Adão, só que eu quero um jardim vertical de costela de Adão. Por quê? Porque o Tropicool, ele tem a identidade visual dele tem dois elementos assim que chamam a atenção, que fazem parte do conceito da marca. É o flamingo e a costela de Adão. Como que ele ia ter o jardim vertical sem costela de Adão? E eu me propus a fazer. Não sei se é porque eu não sabia que não dava, mas eu peguei, fiz e deu super certo. O jardim vertical está lá. No Carnaval fez 2 anos que está instalado, está cada vez mais lindo, cada vez que eu vou lá está maior. A manutenção que a gente tem que dar nele, além de, claro, da reposição de nutrientes, que é dado de 6 meses, a manutenção que a gente tem que dar lá é poda, porque se deixar ele cobre tudo lá, porque, nossa, ficou muito bonito. Olhem depois o meu Instagram aqui, tanto o meu quanto o da Ser House, vocês vão ver o vertical do Tropicool. Aí, vocês podem olhar o perfil do @TheTropicool. É tropical, né? É Tropic com C-O-O-L no final, Tropicool. Então, no começo da empresa, da minha carreira nesse mercado, eu não conhecia arquiteto nenhum. Eu não conhecia nenhum arquiteto, nem na minha vida pessoal, eu acho. Eu não conhecia nenhum arquiteto. Eu não tinha familiaridade nenhuma com arquitetura. E, para mim, eu tinha até medo de arquiteto, né? Porque era um mercado, era uma área que eu desconhecia totalmente. Às vezes que eu trombava e que eu cruzava com um arquiteto na obra, eu ficava até inseguro de conversar com eles, porque eu estava começando, estava no início, estava tentando ter aquele padrão de qualidade que eu queria ter, e eles já sabiam como que deveria ser um jardim vertical, e eu queria atender a expectativa deles. E isso assusta, eu sei que assusta, me assustou também. No começo, a empresa, basicamente, quase todos os clientes eram só consumidores finais, eram donos, o proprietário da casa, do estabelecimento. Então eu conversava direto com o cliente final, eu não conversava com o arquiteto. Isso nos primeiros, sei lá, 6 meses, menos que isso. Nos primeiros meses eu não dependia de nada de arquiteto, não tinha relacionamento nenhum. E eu não estou falando isso com algo positivo, tá? Mas é simplesmente porque para mim era outro mundo, tá? Não tinha nada a ver com isso. E assim foi, só que o que acontece? Hoje, olhando para trás, eu entendo que isso é um processo natural. Primeiro, você tem que convencer as pessoas a querer te contratar. Eu não tinha um jardim vertical instalado no começo. Então, eu dependia só do meu gogó aqui, do meu papo, da minha formação, claro, eu dizia que eu sou engenheiro agrônomo, morei fora, trabalhei com paisagismo nos Estados Unidos e tal. Então, isso, claro, que me ajudou a fazer as primeiras vendas, porque eu não tinha foto nenhuma de jardim vertical para começar. E o Tropicool foi vendido sem eu ter um jardim vertical instalado para mostrar para o cliente. Mas, pela minha técnica, eles se convenceram, eu acho. Deve ter sido isso. Mas, enfim. Então, um arquiteto, ele não vai colocar um profissional na obra dele sem confiar, sem entender, sem acreditar que ele vai entregar o que ele precisa. Porque, no fim das contas, quem vai responder se tudo der errado não vai ser só o profissional de jardim vertical, vai ser vai ser o arquiteto também. Então, primeiro você tem que ganhar autoridade, você tem que ter um portfólio, você tem que ter algumas obras, e não precisa ser tanto, tá? Se você tiver umas 4 obras, uns 4 jardins verticais, você vai ver que os clientes começam a fechar muito mais naturalmente. Hoje, que eu nem sei quantos jardins verticais que a gente tem, mas deve estar beirando 100 ou mais que 100, não sei. Hoje já vem, eu nem preciso ir atrás de cliente mais, hoje os clientes vêm atrás de mim, eu ainda estou nessa fase, vou aproveitá-las, mas eu estou estabelecendo aí o meu comercial. Hoje o comercial da empresa sou só eu, ninguém mais me ajuda. Então agora já chamei uma pessoa para começar a trabalhar nisso comigo, prevendo que vai chegar uma hora que esse oba-oba vai parar, né? Então que eu vou ter que correr atrás e disputar clientes com concorrência e tudo mais. Mas hoje a concorrência realmente existe, mas ninguém se propõe a fazer o que a gente faz,
que é ser especialista. Então, nesses primeiros clientes, depois que a gente começou a ter um portfólio, começou a ter coisa para mostrar no Instagram, eu comecei aos poucos a ter contato com os arquitetos. E eu já vou me aprofundar nesse tema, e a próxima etapa, depois de ter começado a trabalhar bastante com o arquiteto, quem começou a chegar foram dois grupos muito importantes hoje que eu devo demais a eles, que são as construtoras e os grandes grupos empresariais, e Madeiro, Boticário, esse tipo de empresa. Então, eu vejo como um processo natural. Primeiro, cliente final, depois arquiteto e depois grandes clientes como construtoras e mega empresas. E aos poucos, isso tudo passou a fazer parte do meu dia a dia. Eu sempre falo que o padrão de casa que eu trabalho hoje, eu nem sabia que existia. O que eu achava que era ser... É feio falar assim, né? Mas o que eu achava que era ser rico, antes de ter a empresa, hoje eu entendo que é só uma classe média, mais ou menos, assim, porque o padrão a gente atende clientes com um padrão, com um poder aquisitivo, assim, que eu não sabia que existia. Não vamos entrar no mérito, como foi na última live, sobre a concentração de renda no Brasil. Isso é um problema muito sério, mas realmente esse é o mercado que a gente atende, e que bom que esse povo, já que tem renda concentrada, que bom que eles estão gastando, empregando um monte de gente, que uma obra como essas que eu participo, aí, que dura 2 anos e passa centenas e centenas de profissionais, emprega muita gente, dinheiro que antigamente, quando esse público não queria ter casas cinematográficas como eles têm hoje, esse dinheiro antes estava aplicado lá fora, estava investido em alguma coisa, não estava gerando emprego como está gerando nesse mercado de construção civil. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas. Fala, João, sobre irrigação, não sei nada, estou na espera do começo do curso. Abraço. Magdiel, beleza, vamos falar muito de irrigação no curso, pode ter certeza que eu vou ensinar do zero, mostrar cada pecinha, você vai saber falar o nome de cada peça, e uma coisa muito importante que eu sempre falo, vocês vão saber, eu espero que quem assiste a live já tenha aprendido, pelo amor de Deus, pessoal, aprendam a falar o nome das marcas. É Rainbird, eu não estou pedindo para vocês aprenderem a falar inglês, mas não fala Rainbird, não é Rainbird, você vai vender equipamento de irrigação para gente que já viajou o mundo inteiro, que fala inglês. Então não é Rainbird, é Rainbird. Isso é importantíssimo, porque se você é especialista, o mínimo que você espera, que se espera de você... O mínimo que se espera é que você conheça. Da mesma forma que você vai comprar um iPhone, você vai numa loja que vende iPhone, você espera que o vendedor não fala Apple, fala Apple, que é o nome certo. Da mesma forma, eu já citei esse exemplo também, você trabalha como distribuidor, como representante de batata frita. Você não vai vender Ruffles e Pringles, você vende Ruffles e Pringles. Então, isso, a minha mãe, que não sabe falar nada de inglês, ela sabe falar Ruffles, ela sabe falar Pringles. Ela fala de um jeito aportuguesado, mas ela não fala Ruffles e nem Pringles. Então, por favor, falem certo, ok? Então, professora Adriana da PUC. Professora, estou aguardando aquela conversa com os alunos da arquitetura. Eu estou falando sobre arquitetura, sobre a aplicação de redes verticais na arquitetura, mas sem querer me meter no trabalho de vocês, pelo amor de Deus. Eu estou justamente falando como é importante esse relacionamento com os arquitetos. Então, eu estava respondendo sobre a questão da irrigação no curso. Com certeza vamos falar bastante. Então, pessoal, tocou o interfone aqui, mas eu não vou atender. Cada vez mais, eu já falei, já fiz uma live sobre isso, sobre biofilia. O que é biofilia? Biofilia é uma tendência que veio para ficar, não é uma modinha, é um conceito antigo, só que agora chegou com tudo. O que é a biofilia? É você trazer elementos naturais cada vez mais fortes para dentro da arquitetura, para dentro não só da arquitetura, mas para dentro dos ambientes. Então, por exemplo, a moda do Urban Jungle. Urban Jungle não é só o nome do estilo de vertical que a gente faz. O Urban Jungle você vê muito no Pinterest, muito no Instagram,
aquelas casas entupidas de vasos de planta e cheia de filodendro, cheio de samambaia, e agora virou cool, virou super chique, super massa você ter a casa entupida de planta. Antigamente era casa de vó, agora virou legal pra caramba. Isso é uma tendência que veio fortalecer demais esse mercado paisagístico, veio fortalecer demais o mercado de garden center, de floricultura. E dentro da arquitetura, é só você começar a olhar os materiais de divulgação, propaganda de empreendimentos imobiliários, de prédio. Tá cheio de floreira, cheio de verde, tem árvore no 8º, no 10º andar. Os prédios são cada vez mais verdes. Depois, procurem, eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. É em italiano, Bosco Verticale. É um projeto que você olha e você acha que é um render, que é feito com computador, mas não, ele existe e foi executado lá na Itália. Eu esqueci o nome da cidade. Chama Bosco Verticale, depois procura no Google. É um prédio que parece uma floresta de pé. Aqui em Curitiba já tem um monte de prédio nesse estilo. Eu falo do Bosco Verticale porque ele é o ícone desse movimento aí que veio com tudo agora. Aqui em Curitiba tem um monte. Tem o Bosco Centrale, que é uma referência bem direta, e tem vários outros. E a gente, aqui na Serhouse, a gente faz projetos paisagísticos também, não só de vertical, mas de paisagismo completo, com irrigação, tudo. A gente começou a fechar um monte de projetos de prédio, a gente está com 3 em andamento agora, e todos com essa biofilia assim, gritando. Tem um que tem realmente, o prédio tem um recorte de 3 andares, então ele tem uma varanda aqui, e essa varanda tem um vão livre, até 3 andares para cima, e no meio disso tem uma árvore. A gente está definindo qual espécie vai ser ainda, provavelmente vai ser um pau-ferro, algo como isso. Tem uma árvore gigantesca que 3 apartamentos vão ter vista para essa árvore, e essa árvore vai fazer parte da identidade visual do prédio, vai fazer parte do nome do prédio, a gente está escolhendo a árvore pensando também no nome, e isso vende. A arquitetura entendeu que esse é o momento. Eu sempre cito esse exemplo. Se você pegasse nos anos 80, acho que no 90 também, o que é legal, o que é futurista, o que é um design super bacana, assim. Era aquela coisa meio estação espacial, assim, muito alumínio, aquelas roupas prateadas. Isso era legal, tipo, agora não estou conseguindo pensar num exemplo disso, mas esse era o conceito legal. Agora, 2021, já faz um ano que está fervendo esse conceito. Agora o legal é você ter uma casa com muito vidro, muita abertura de luz, com luz natural, aquele janelão com muito verde do lado de fora. São esses elementos, muita madeira, muito vidro. O vidro por quê? Porque o vidro deixa a paisagem entrar, fazer parte do cenário. E luz natural porque, ainda mais depois da pandemia, as pessoas não querem mais lugares claustrofóbicos, não querem mais lugares com aquele ar estéril, assim, sem vida. As pessoas querem cada vez mais se sentir à vontade, precisam, na verdade, que a casa seja um lugar de bem-estar. E pela própria condição do homem de ser parte da natureza, de ser um animal, pelo nosso instinto, pela nossa memória aí, genética, é óbvio que a gente se sente muito mais confortável num ambiente onde a natureza se faz presente do que um ambiente brutalista, como é o que acontecia na arquitetura lá da União Soviética, e é muito presente aqui no Brasil ainda, na época da ditadura, na época... eu tenho medo de falar besteira agora, mas eu acho que Brasília também tem bastante disso. Não, Brasília é modernismo, vou ficar quieto para falar besteira. Mas tem muito, que é aquele concreto aparente, que é aquela coisa bruta, tipo, é quase que opressora a arquitetura. Agora não, a arquitetura se encaixa com a natureza, e cada vez mais o jardim entra para dentro do ambiente
e o ambiente, a casa vai para o jardim e o jardim entra dentro da casa. Então você vai ter, primeiro, jardim vertical dentro da sua sala, você vai ter jardins de inverno, vai ter muito vaso, vai ter elementos de madeira dentro da casa, vai ter formas orgânicas, no sentido de nem tudo precisa ser reto, mas pode ser ondulado, que remeta a alguma outra coisa, pedras, tem um mimetismo também, que é você reproduzir elementos naturais, mesmo que sejam em algo que não é natural, mas que traga esse conceito. E também você vai ter no seu jardim, o jardim deixou de ser o lugar que o cachorro mora, deixou de ser o lugar que você só vai no final de semana, em um lugar que dá, né? Vai no final de semana na piscina tomar um sol. O jardim passou a ser um local de convívio, um lugar que você recebe a sua visita, que você tem um móvel de área externa, como a gente tem aqui, lindo, que você vai sentar e vai conviver, vai conversar, vai fazer refeições ao ar livre. Isso é um conceito que nos Estados Unidos, na Europa, já é muito presente. Por quê? Porque lá eles ficam enclausurados dentro de casa metade do ano com neve, e quando tá calor, quando tá sol, eles querem aproveitar ao máximo o ar livre. Então, aqui no Brasil, como a gente tem esse calorão o tempo todo e tem não tem esse problema de ter uma época do ano que você fica enclausurado, a gente meio que deixou de valorizar isso. E ao invés da gente, por exemplo, no final de semana querer ir para um parque, querer ir para fazer alguma coisa outdoor, assim, onde a gente vai? A gente vai para um shopping. Antigamente era isso. Todo mundo queria ir para o shopping, um lugar fechado, com ar-condicionado, não tem janela, e aquilo era legal. E aos poucos as pessoas começaram a perceber que não, isso não é legal. Pô, primeiro que a pandemia nos obrigou a isso, a gente tem que conviver em casa. E segundo que a gente começou a entender que nos traz mais qualidade de vida conviver num lugar diferente disso. Até porque se somam várias coisas. Hoje, 20 anos atrás, ninguém valorizava a academia como se valoriza hoje. Você não via, hoje quase todo mundo faz academia, impressionante. 20 anos atrás, nossa, era coisa de marombeiro. Agora não, é normal. Então, e a prática de esportes também está relacionado com essa vida ao ar livre, né? Mas eu dei esse parênteses gigantesco para falar que no mercado da arquitetura a biofilia chegou com tudo, e ao invés do paisagismo ser feito com um orçamento que sobrou da obra, tipo, você constrói tudo que tem para construir na casa, gasta tudo que tem para gastar na casa, se sobrar alguma coisa a gente planta uma graminha, coloca uma fênix, coloca um pinheirinho, isso acabou. Hoje quem faz isso, tem cliente ainda que tem essa visão, mas a casa dele já não é a casa mais bonita do bairro. Hoje as pessoas entendem que uma casa de alto padrão precisa ter um jardim de alto padrão. Não adianta você gastar milhões na sua casa e ter um jardim ridículo. As pessoas valorizam, enxergam, e pra gente que trabalha nesse mercado, isso é fundamental, isso veio assim para nos fortalecer. Ao invés de eu ser chamado lá no final da obra para dizer o que eu consigo fazer com R$3.000, com R$5.000, no projeto já me chamam e já me pedem para eu colocar um vertical aqui, qual é a espera que você precisa, o que você precisa de ponto de luz, ponto de água, como vai ser a coleta da drenagem. Hoje, o profissional que trabalha com paisagismo é muito mais valorizado, ele faz parte da concepção do projeto arquitetônico, pode-se dizer, porque com certeza se um arquiteto vai projetar, por exemplo, um telhado verde numa residência, ele vai procurar um profissional que trabalha com telhado verde para dizer quais que são os requisitos mínimos, quais que são as especificações técnicas que ele precisa deixar ali para o telhado verde ou para o vertical, que seja, para poder atender para poder incluir no projeto esse item. Então, é muito bacana. Aqui em Curitiba tem uma consultora que se chama Greenwood. A Greenwood é a maior consultora de casas de alto padrão do sul do Brasil, e eles só fazem casas sensacionais, assim, casas daquelas que eu falei que eu nem sabia que existiam. Então, os melhores arquitetos com certeza querem trabalhar com eles fazem projetos para arquitetura casas, paisagismo para o Alex Kanazaki, tem vários arquitetos excelentes aqui em Curitiba, tipo Marcos Bertoldi, agora falando assim vai me dar um branco, né? Enfim, eu vou parar de citar nomes, Elisa Chuchowski,
E eu já pude trabalhar com esses profissionais, mesmo com só 2 anos de carreira de empresa. Hoje nós somos fornecedores oficiais da Greenwood e cada vez mais eles nos chamam desde o início da concepção do projeto para ajudar o arquiteto, para ajudar o especificador, que é quem vai determinar tudo isso, a fazer as coisas do jeito que elas devem ser. Então, acontece que o quê? Se você, como eu estava falando, esses nomes, eu não sabia quem que era Marcos Bertoldi antes de ter minha empresa, não sabia quem que era Arthur Casas, não sabia quem que era Chuchowski, não sabia quem que eram esses nomes. Só que, naturalmente, isso você vai agregando esse tipo de informação para o seu know-how, para o seu repertório. E é impressionante que como a gente participa do final da obra, que é a parte de acabamentos, geralmente não sempre, a gente participa da parte de acabamentos. Então a gente acaba acompanhando a instalação de várias coisas muito bacanas mesmo, coisas que eu nem imaginava que existia. Por exemplo, uma esquadria alemã, uma esquadria que eu falo portas e janelas, tudo importado da Alemanha. Daí você começa a entender as marcas, você começa a acompanhar uma casa com a outra, você começa a entender o que é um Muxarambi. Nunca ouvi falar disso, mas uma cliente tinha isso e ela ficava falando Muxarambi. Eu falei, o que é isso? Daí eu fui procurar no Google, agora eu nunca mais esqueço o que é um Muxarambi. E quando você começa a conviver com esse meio, você começa a entender o que é um plotis. Um plotis é uma coluna circular, pode ser formato com base circular, que eu postei hoje, inclusive, um vertical colunar que a gente fez em torno dele. Esse é o tipo de informação que quando você vai conversar com o arquiteto, você se sente muito mais seguro para conversar com ele se você começa a entender isso. Eu estou dizendo que você tem que começar a estudar sobre arquitetura para chegar lá e não falar besteira? Não, você vai passar vergonha se fazer isso. Você vai começar a querer esfregar na cara, ou querer mostrar o que você sabe. Não é esse o caso, mas isso é um processo natural. Eu não fiz um mini curso de arquitetura para entender, conseguir conversar com esse público. Muito pelo contrário. As coisas vêm naturalmente e assim, claro que eu não vou... o meu objetivo não é ser arquiteto, não é esse o meu intuito. Mas... quando um arquiteto vem e me pede um orçamento de um jardim vertical que vai ser sobre uma fachada ventilada, a arquiteta chegou para mim e falou que vai ter uma fachada ventilada e tal, vai ser o vertical vai por cima, o que é uma fachada ventilada? A gente vai pesquisar e entende, é assim que funciona. Uma fachada ventilada é uma fachada que, como eu posso explicar, nossa, tem uma professora de arquitetura da PUC me ouvindo, eu não posso falar besteira, mas ela tem um oco, né? Ela tem o acabamento está projetado em relação à alvenaria, sei lá. Eu não me preparei para falar sobre isso na live, então não vou falar besteira aqui. Procurem depois o que é uma fachada ventilada. Mas enfim, eu tive que orçar uma estrutura metálica capaz de ser fixada por cima dessa fachada ventilada. Porque é um retrofit, esse é um outro termo que eu aprendi também. O que é um retrofit? Você pegar uma construção antiga e dar uma reforma ela e dar uma cara de moderna para ela. Então é mais do que uma reforma, você vai estar mudando o conceito arquitetônico para que ela fique com uma linguagem moderna. Isso é super importante porque entra o jardim vertical também, uma das coisas que entra é isso. E você pode cobrir, por exemplo, uma fachada antiga que tem uma estética que você não quer, com outro acabamento, e isso tudo com uma estrutura metálica, tem vários tipos de fixação. Isso é pelo que eu entendi, eu como agrônomo, tá? Eu sou um leigo nessa área, sou um curioso, isso é uma fachada ventilada. Então, esteja preparado para conversar, da mesma forma que você tem que estar preparado para conversar com um público de alto padrão, que já viu o jardim vertical instalado na França, ou às vezes já viu um vertical do Patrick Blanc, que é o papa do jardim vertical, e você está lá oferecendo o seu humilde serviço. Então, como que vem essa confiança para conversar com esse pessoal, como que vem esse repertório? Vem com o tempo, não adianta, não vai ser no primeiro mês, você não precisa
pegar um livro de arquitetura e começar a ler. O que é muito importante é, principalmente, a gente está aqui numa rede social conversando. Sigam arquitetos, procurem os arquitetos da sua cidade, sigam eles. Depois que você tiver o seu portfólio, mostre para ele, só siga ele que ele vai acabar vendo o seu portfólio. É um caminho muito bom para você estabelecer contato com esse pessoal. Eu tenho uma história que para mim é muito emblemática, que é quando eu cheguei aqui nesse escritório que eu estou hoje, aqui na Polar Concept. Aqui é como se fosse um coworking, mas é um collab, porque aqui tem 22 empresas que construíram juntas uma loja aqui, cada uma dentro da sua área, todas voltadas para esse mercado de construção civil, de arquitetura, de design. E tem os eventos, então é uma obra coletiva aqui, capitaneada pela Polar, que é a maior imobiliária do sul do Brasil. E sempre tem eventos, tem muitos eventos para arquitetos. Tinha, né, antes da pandemia, mas continua tendo, só que virtualmente. E eu tinha que convidar arquitetos. Então, no primeiro evento, eles falaram, eu preciso que você indique 5 arquitetos aqui para participar e tal. E eu não conhecia nenhum arquiteto, fiquei com vergonha. Todo mundo, aqui só tem empresa grande, eu era o único perdido aqui, que não sei como que me convidaram para fazer parte, graças a Deus que me convidaram. Mas, eu fiquei passando vergonha, onde é que eu vou arranjar um arquiteto? Não conhecia nenhum. Daí conversei com a minha funcionária, tinha uma amiga que fazia arquitetura, daí acabou, a gente conseguiu. Hoje eu consigo conversar, conheço um monte de arquitetos, se eu colocar ACK no meu WhatsApp vai aparecer uma lista gigantesca. Eu já participei, eu já participei de videoconferência com Arthur Casas e Alex Hanazaki, assim. Tinha 2 anos de empresa. Para mim, para quem é do meio, sabe o quanto que isso é motivo para se orgulhar. Vamos ler a professora Adriana. Obrigado, Adriana. Precisamos conversar sobre a turma de arquitetura. Nós, arquitetos, aprendemos com vocês a especialização da vegetação. Acho que a especificação da vegetação. Né? Uma troca bem legal, com certeza. Isso acontece muito antes da gente... Muito antes de qualquer negócio, antes de fechar a venda, porque a gente tem que construir a venda também. Então, da mesma forma, o arquiteto está trabalhando tanto quanto a gente. Então, o arquiteto ainda está concebendo o projeto, ele ainda não definiu exatamente como as coisas vão ser, ele vai estudar, porque cada projeto é um mundo, é um caso à parte, que ele não sai replicando as mesmas fórmulas para todos os clientes. Então, ele, além de buscar todas as referências, seja em literatura, seja, enfim, todas as referências que ele já tem, ele vai procurar os profissionais que ele pretende contratar para pegar as informações que ele precisa para colocar isso no projeto. Vamos ver. Qualquer dúvida, pessoal, pergunte aqui. Não teremos mais buchinho e podadinha, exatamente. Olha, eu sempre cito o bendito exemplo aqui. Eu falo que quem trabalha de jardim vertical tem a chance de acessar um mercado que não quer aquela receita manjada de buchinho, bolinha, pedrinha branca e fênix. A gente planta buchinho, podadinha, ainda planta, porque ainda tem muita casa neoclássica, tem muito projeto ainda Agora eu tento ir para uma outra vertente. Quando o cliente chega com uma casa muito neoclássica, parece uma van, eu falo, o que você acha da gente fazer um paisagismo mais mediterrâneo, assim, aquele ar da Toscana, assim. Daí a gente tenta fugir um pouquinho daquela receita que não é europeia, é uma receita de brasileiro querendo imitar a Europa com o que ele acha que é bacana. Então, assim a gente consegue fugir desse paisagismo que, lembre-se, você vai fazer um projeto, você está assinando embaixo dele, teu nome vai estar junto. Se você fazer uma porcaria, a culpa é sua. Né? Não adianta falar, o cliente que pediu. O cliente pediu, mas você executou. Acho que é isso. Qualquer pergunta, mandem, pessoal. Já fez uma horta vertical? Já. Pena que eu não vou conseguir pegar a foto aqui agora para mostrar para vocês. Mas está no meu... Boa sugestão para postagem. Vou postar ela amanhã no meu feed aqui desse perfil, mas ele já tá... A foto da minha horta vertical já tá faz tempo, já tá lá atrás, no feed da Acer House. Procure lá. Ficou bem bonita. É da nossa cliente Nicole.
Ela serviu de modelo, inclusive. Na verdade, foi ela mesma que tirou a foto, ela me mandou, ficou parecendo foto de... Eu tenho que explicar para o cliente que ó, isso não é uma foto de banco de imagens, tá? É uma foto da Ser House mesmo, porque ficou muito bonita. Modéstia à parte, ficou muito bonito o vertical e as fotos que ela tirou ficaram muito bonitas também. Então, estou aqui falando faz 50 minutos. Como eu disse, jamais tive a pretensão de me meter no mercado, de me meter na área de atuação do arquiteto. Mas um ponto muito importante, que se tiver arquitetos assistindo, eu sei que tem, a pergunta que todo arquiteto sempre me faz: o que eu preciso deixar de espera para um jardim vertical? São 4 coisas. 4. A primeira não é uma espera, a primeira é um fator determinante se vai ou não ter jardim vertical. A gente precisa ter luz natural, não tem conversa. Tem que ter luz natural. A distância ideal do jardim vertical da janela, da fonte de luz, é 3 metros. É ideal. Dá para fazer com mais que isso? Dá, só que daí a gente vai ter que pensar em outro tipo de planta para conseguir sobreviver ali, porque cada metro que passa os lumens, né, a intensidade de luz que chega lá é cada vez menor e as plantas precisam de luz, óbvio. Então, beleza. Isso eu nem vou considerar espera, né? Isso é uma resposta binária. É sim ou não. Tem luz, pode ter vertical. Não tem luz, esquece vertical. Você pode ter um vertical de plantas permanentes, que a gente chama, que é a boa e velha planta de plástico. O jardim vertical de plantas desidratadas, que o nome bonito é preservadas. Então, vertical de plantas permanentes, planta de plástico. Vertical de plantas preservadas são plantas naturais, que são desidratadas, né, mortas, são desidratadas e depois tingidas. E você fixa ela na parede, ela fica bastante bonita, não é igual ao natural, mas fica bastante bonita. Daí, nesse caso, não tem vida, então não precisa de luz. E a terceira sugestão, se não tiver luz, é jardim vertical de musgo desidratado. Esse jardim vertical é muito bonito. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer um, espero ter. Esse musgo ele é desidratado e tingido. Procurem depois no Google. Tem coisas lindas, assim, muito bonitas mesmo. É um trabalho artístico, praticamente, que você pega. Ele é um tufo de musgo tingido, assim, bem colorido, e você distribui ele na parede. Tem várias técnicas aí para você deixar, para dar volume, você coloca isopor por trás, você vai colando, é muito legal. E é uma opção também, só que é outro conceito. A gente está falando de jardins verticais naturais e precisa ter luz. Então tá. Então conseguiu fazer, dá para ter jardim vertical? Então beleza. Preciso de 3 esperas. No mundo ideal eu preciso de 3 esperas. Eu preciso de um ponto de energia. Eu sempre peço de preferência 220, porque daí eu tenho mais opções de controladores, eu tenho ponto de entrega e tudo mais. Mas enfim, preciso de um ponto de energia próximo ao vertical. Eu preciso de um ponto de água que tem uma pressão no mínimo de 12 MCA, que é a pressão que a concessionária de água aí da sua cidade é obrigada a fornecer por lei. Então, a pressão que eu preciso é a mesma que chega lá no registro da sua casa. Claro que quando chega dentro de casa já diminui, né? Mas eu preciso de uma pressão pelo menos igual a de uma torneira que tem a água da rua. E o terceiro ponto é esgoto. Eu preciso de esgoto, porque vai ter excesso de água e vai ter toda a drenagem vai ter que ir para um lugar. Então, no mundo ideal, eu tenho esses 3 pontos: energia, água e esgoto. Tá? O ponto de esgoto, de preferência, fica instalado rente ao chão, bem próximo ao chão. Não adianta ser igual de pia, que fica, assim, sei lá, 50 centímetros do chão, sei lá, mais que isso. Pode até ser, só que o vertical vai ter que ficar acima desse ponto. O ideal é lá embaixo. Dá para fazer ralo linear, que fica muito legal também. Ou senão a gente simplesmente coloca uma calha que coleta toda a drenagem e manda para um ponto de esgoto. Eu disse que no mundo ideal eu tenho esses 3 pontos: água, luz e esgoto. Dá para fazer se não tiver nenhum dos 3? Dá. Se eu não tiver energia, eu posso usar um timer a bateria, nunca um timer a pilha. Até dá para ser um timer a pilha, mas de preferência um timer a bateria 9 volts. A Rainbird tem o WPX, que vão 2 baterias de 10 volts, de 9 volts, e você fica 1 ano sem precisar trocar a bateria, mas
a bateria. A hora que acaba, o jardim morre. Então tem que ficar em cima, você como instalador, tem que avisar o cliente, tem que colocar na tua agenda aí para perguntar para ele se ele trocou e tal. É essa a rotina, tá? Não esqueçam disso. Então dá para fazer sem ponto de energia. Dá para fazer sem ponto de água? Dá. Por incrível que pareça, dá para fazer sem ponto de água. Daí se você não tem ponto de água, você não precisa de ponto de esgoto também. Se você não tiver água, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que usar um outro sistema de irrigação, que é, embaixo do vertical vai ter um reservatório, que pode ser inclusive uma floreira dessas que vem de floricultura, não dessas sem vergonha, aquelas mais bonitas assim, maiores, fica embaixo do vertical. O que acontece? Tem a Favo, procurem depois aí a Favo Tecnologia, Favo, igual de mel, Favo, F-A-V-O, Favo Tecnologia. Eles têm um sistema de irrigação que ele tem uma bombinha pequenininha, parece uma bombinha de aquário, que é acionada por um controlador. Essa bombinha manda a água para o sistema de irrigação, pega a água do reservatório, manda para o sistema de irrigação, e a drenagem do vertical manda de volta essa água para o reservatório. Então é um sistema fechado. Você só repõe a água que as plantas bebem, que as plantas consomem, e a água que evapora. Então você pode ter mesmo sem ponto de água. Agora, se você não tem ponto de esgoto, e, por exemplo, é um ambiente interno, e você não tem ponto de esgoto, mas tem um ponto de água, não dá. Você pode até, na verdade até dá. Você pode ter um reservatório para estocar essa água da drenagem, só que você vai ter que esvaziar ele de tempo em tempo. Por exemplo, no que eu postei, na foto que eu postei hoje do plotis, o vertical colunar, lá não tem ponto de esgoto, só tem ponto de água. E lá tem um reservatório. A gente fez um trabalho espetacular da Kaizen, que é uma empresa de uma serralheria top. Assim. Eles coletaram toda a água da drenagem e fizeram uma calha em espiral, assim, que fica abraçando o plotis. Nossa, parece uma obra de arte, não parece uma calha. Assim. Isso ficou linda a calha. Toda preta, fosca, assim, e ela cai dentro de um reservatório e a cliente tem que esvaziar aquele reservatório uma vez por semana. É uma situação ideal o cliente ter essa preocupação? Não é. Mas tem o ideal e tem... Pessoal, acabou a minha luz. Voltou. Que susto. Acabou a luz e voltou, graças a Deus. Vocês ainda estão aí, pessoal? Estão. Engraçado, ficou melhor o vertical sem o meu ring light aqui. Já começou a chover, eu tava lá fora, começou a chover no meio de uma live, tive que sair correndo com a chuva e e agora acabou a luz. Mas nada se compara à vez que eu tava fazendo uma videoconferência no carro de noite, tive que parar para fazer uma videoconferência e a polícia parou no meu carro e deu uma geral em mim no carro com a videoconferência ligada e só tinha eu e mais 2 pessoas, então todo mundo viu o que aconteceu. Mas é isso daí. Então, perdi o rumo aqui. Então, sim, é possível você fazer vertical sem ter luz, sem ter água, sem ter esgoto. E é isso. Então, arquitetos, quando vocês forem especificar, não esqueçam desses 3 pontos principais, não esqueçam da luz, que é importante. E estou à disposição, podem me perguntar, podem me mandar DM, se vocês quiserem fazer alguma coisa diferente para o vertical. E importante, a gente trabalha com projetos também. A minha equipe, além de mim, que sou agrônomo, nós temos mais 3 agrônomos, mais um arquiteto, mais um botânico. Então, mesmo que você more num lugar que eu não consiga executar um jardim vertical, por exemplo, você mora em Rondônia, muito provavelmente, a não ser que você consiga bancar a viagem até aí, eu não vou conseguir executar. Mas eu posso especificar as plantas com base no seu clima aí, onde quer que você esteja, para isso que a gente tem um botânico. Então eu consigo te dar um projeto super bacana de jardins verticais, de jardim vertical, para ser executado em qualquer lugar do Brasil. E pessoal, vamos encerrar por hoje, obrigado por me acompanhar. Volto a falar, entrem aqui no meu perfil, no link que está no meu perfil, o bendito site joaopaulo.roberto.com.br e sim, Roberto é meu sobrenome. Cadastre o seu e-mail lá e se mantenha informado sobre o curso. Vai ser final do mês, dia 25 de
de março, vai ser a primeira turma. Um detalhe importante é, a gente está tentando fazer o curso mais completo possível, com base em tudo que vocês falam pra gente, com base no que eu acho importante, mas com certeza vai faltar coisa, com certeza alguma coisa vocês vão, porque às vezes coisas que são óbvias para mim podem não ser para vocês. E a gente vai atualizar esse curso depois do lançamento. Quando tiver uma próxima turma, vai ter novas aulas e quem comprar nessa turma já vai ter direito a essas novas aulas também. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Eu vou correr para casa porque agora tem toque de recolher aqui em Curitiba. Não quero ser multado na empresa nem nada assim. E obrigado pela paciência aí, que não acabe mais a luz. Boa noite, obrigado todo mundo que acompanhou. Obrigado, Edu, Século XXI. Obrigado, Aluno da Floresta. Obrigado, Teixeira Asgard, Abrando Rio Verde. Não vou ficar citando, não. Tem 24 pessoas ouvindo agora e tem mais um monte que vai ver a gravada. E obrigado, professor Adriano. Que honra você estar assistindo a nossa live. Espero não ter falado nenhuma besteira muito grande do mundo da arquitetura. E saiba que eu sou um grande apaixonado por esse mundo. Um dia eu ainda vou ter uma casa construída pela consultora Greenwood, assinada por um grande arquiteto. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, Beth. Boa noite, Gustavo. Tchau, tchau.